A galera faz curso para isso, de lettering. Só que isso, putz, 1 bilhão de gente tem curso e 1 bilhão de gente faz. Então é você entender que o lettering funciona dessa forma, mas que ele pode virar uma obra de arte dentro da casa de uma pessoa. Por quê? Se eu fizesse um quadro desse jeito, ficaria bonitinho? Ficaria da hora. Mas, mano, a situação de ter um quadro na parede desse jeito é muito menor do que eu ter um quadro na parede desse jeito. É muito louco. É incrível. É demais. Eu ganhei um concurso nos Estados Unidos, que era de camiseta. E ali foi o start, eu falar, poxa vida, eu realmente posso trabalhar... Bom, pra você ter ideia, eu ganhei $2.500. Então, foi Nossa, minha mãe ficou maluca, ela não acredita que você ganhou todo esse dinheiro. E a gente ficou, 6 meses para trocar o cheque que vinha dos Estados Unidos. Uma burocracia, porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, um cheque daquele jeito, americano, sabe? Então, aquilo pra mim foi o start, falar, bom, isso daqui é arte, eu acho que eu posso ganhar dinheiro com isso. Essa camiseta foi um concurso que a ACD fez, então ela estava convocando designers para poder criarem fontes específicas, inspiradas na situação de ter um auxílio de uma muleta, uma cadeira de rodas. Então esse era o briefing que eles tinham. Quando eu criei essa fonte, todos os recortes que eu fiz, eles foram feitos pensando realmente em como uma pessoa que é por acaso amputada, no caso, que tem uma deficiência física e que precisa de uma cadeira de roda, como que ela se sentia e como que as pessoas deveriam ver isso, como que elas deveriam ser vistas. Por isso que eu fiz essa frase, somos diferentemente iguais, porque somos diferentemente iguais, todo mundo é diferente, não tem como. E todas as junções coloridas é a representação gráfica de uma muleta, de uma cadeira de roda, e que não faz diferença nenhuma. Olha o A aqui para você ver um exemplo claro. Parece que é uma pessoa que não tem uma perna, mas não, tem o auxílio da muleta e ele continua sendo um A. Ele não muda a característica, não muda a beleza do trabalho, não muda a beleza da letra. E a mesma forma da pessoa que tem essa deficiência. Então esse foi o contexto e o tema para isso. Essa camiseta aqui era um trabalho bem literal. Eu fiz exatamente para poder parecer mesmo a ideia de discos de vinil e de pensar o que o público queria, de pensar o que era vendável, de pensar o que era legal. Esse trabalho aqui foi pensado de um site americano. Era um concurso do Arquivo X. Então, foi uma tipografia pensada, todo o contexto do filme, de um cartaz, de ter a mão de um ET ali embaixo riscando o cartaz. E você vê que é tudo manipulação gráfica, tipográfica. Essa fonte foi criada toda do zero, não é nenhuma referência de nada, então é tudo criação. Foi a vencedora desse concurso, então foi bem legal. E é uma relação bem gostosa trabalhar com arte e trabalhar com camiseta. Dá um dinheiro legal, você tem um retorno legal de trabalho, você tem reconhecimento por isso, então é bem prazeroso. E daí na situação de trabalho, entra a situação de colaboração. Você poder trabalhar com pessoas que você acha interessante e que tem um trabalho diferente do seu, porque daí você consegue mesclar situações. Nesse caso eu fiz com um amigo, com o Husky, e ele fez essa pin-up e eu fiz a parte do lettering e também foi uma vencedora aí, vendeu bastante. Não é aquela situação gráfica de um conceito gigante igual da primeira, da ACD, mas é uma situação que funciona de venda. Então você precisa entender muito isso e ter isso muito em mente. O que vende é legal, ok.
O que tem muito conceito é legal, ok, também. Então, não ter esse amor, sabe, regrado de, nossa, eu só preciso ter um trabalho extremamente autoral, extremamente cheio de conceito para que venda. Não, coisas gráficas e bonitas que não tem um conceito gigante em cima, mas que são bem feitas, elas têm a mesma força de venda que às vezes alguma coisa que é muito autoral e que tem muita referência colocada. Então, você poder entender que o seu trabalho ele pode permear em dois mundos diferentes e de duas formas diferentes, isso é muito importante para você, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Isso vai te dar muita possibilidade. Já estava no metrô, tinha um cara usando a camiseta. Mano, dava vontade de parar e tirar foto, sabe? Eu tinha um grupo de amigos, a gente tem umas 12 ou 13 pessoas que a gente conversa diariamente. Puta, a gente mandava foto um pro outro, mandava e-mail porque não tinha WhatsApp ainda, então a gente mandava e-mail um pro outro falando, nossa, se liga, o cara tá usando minha camiseta aqui no metrô, e tirava foto, nossa, era incrível. Eu acredito muito, cara, que é a mesma ideia da pessoa hoje comprar uma tela, sabe? A pessoa olhar um desenho de uma camiseta e comprar, ela comprou porque ela, tipo, tá apaixonada por aquilo, você só usa o que você realmente gosta, vai estar aqui, sabe, no seu peito ou nas suas costas, aquela coisa, então... Para mim tem a mesma situação de realização da pessoa querer uma tela, querer uma parede pintada. As marcas, elas se interessam pelo que é diferente. As marcas, elas querem ter personalidade. Então, o meu trabalho ele é diferente do comum, ele é diferente do que a maioria das pessoas fazem. Eu acho que esse é um ponto legal e esse é um ponto que a galera de uma marca que não entende muito sobre arte ou que não entende muito sobre design, vê como diferencial já. E isso para mim tem sido um ponto muito importante no meu trabalho. Tenho conseguido trabalhos incríveis, coisas enormes. Então eu acho que as marcas hoje em dia elas procuram a diferenciação, procuram algo diferente para poder ter um produto diferenciado no mercado, uma visão diferente. Eu sempre tive um problema. O que escrever? Sempre gostei de letra, sempre gostei de criar letra, mas sempre tive muito problema com o que escrever. Pegava frase de música, trecho de texto de escritor e sempre fui fazendo essa situação. Mas isso nunca teve muito preenchimento para mim, sabe? Era tipo comunicar de uma forma diferente alguma coisa que alguém já tinha feito. Não que o amor não seja, mas para mim o amor ele tem uma característica gigante de formas e formatos e condições. Uma pessoa pode amar muito a outra e ignorar, uma pessoa pode amar muito a outra e ser totalmente carinhosa, sabe? Tem pessoa que mata porque fala que ama demais, tem pessoa que some porque fala que ama de menos. Então, essa situação do amor, pra mim, ele é muito plural, assim, ele tem muitas possibilidades. Eu posso trabalhar com amor e escrever amor e trabalhar com preto e branco, sabe? Um amor, eu posso trabalhar super colorido, é um outro tipo de amor. E amor é uma coisa que interage com as pessoas, sabe? Eu acho que o amor, representar o amor, pensar nesse discurso, entender isso e aplicar, vai muito do meu sentimento de troca com a pessoa, sabe? Sou uma pessoa extremamente amorosa, carinhosa, gosto muito de ter amizades, gosto de fazer novas amizades. Então, representar isso é muito colocar do que eu sou, sabe? Sou totalmente brincalhão, amoroso, sabe? Gosto de dar abraço, sair correndo, apertar. Eu gosto de todas essas coisas. Então, isso pra mim é muito sentimento, vem muito do que eu sou mesmo, vou aplicando isso. E essa situação gráfica, pra mim, me ajudou bastante. Me ajuda bastante nessa representação. O meu trabalho em tela ele vem de um trabalho de treino e estudo muito grande, de evolução, de treino de outros tipos de letra, tipo árabe, japonesa, e entender como é que funciona e como é concebido isso para essas outras pessoas,
para que isso me influencie de uma forma positiva, sabe? Entrada de letra, saída de letra, a forma que é escrita no árabe, que é o contrário, né? Então, eles escrevem ao contrário, as nuances, as voltas, os floreios, eles são diferentes do jeito que a gente escreve da esquerda para a direita. Então, eu tento estudar tudo isso para que eu possa aplicar no meu trabalho de uma forma que tenha essa referência, mas que seja único, sabe? Que seja diferenciado. Puta, o que eu sinto, paz, alegria. O sentimento que me toca muito é ter paz, sabe? É saber que, poxa, eu tenho que estar ali, aquela coisa, a tinta, a textura, o barulho do pincel na tela. Tudo isso me traz paz, sabe? É aquela coisa de, poxa, eu tô no meu local, é aqui que eu tenho que estar, sabe? É aqui que eu tenho que ficar, é isso que eu tenho que fazer. Isso pra mim é muito verdadeiro, assim, é muito certo. Sabe, sou apaixonado por isso, é saber que eu tenho que fazer isso. Eu nasci pra fazer isso. Essa é uma pergunta difícil. O que é arte? Arte, pra mim, eu acho que entra na situação de o que é criativo. Então, todo mundo que usa criatividade para alguma coisa, tecnicamente, estaria fazendo arte. Se a gente for falar sobre gráfico, é uma situação. Se a gente for falar sobre, sei lá, moda, é outra. Sobre culinária, é outra. É muito complexo o que é arte só, né? Você, tipo, definir, isso é arte. A gente consegue definir o que é design muito facilmente. Poxa, isso é design ruim, isso é design bom. Então, por todos os movimentos e tudo mais. Agora, a arte, ela é muito pessoal também, né? É muito do compartilhamento do que eu sou pra você e da concepção e da ideia que a pessoa tem e recebe. Mas arte, a grosso modo, seria muito... Você está fazendo alguma coisa muito criativa e está trabalhando com a criatividade, então é alguma forma de arte. Eu resolvi fazer esse curso por uma paixão incrível que é de compartilhar o conhecimento. Eu acho que o conhecimento ele só funciona se ele é compartilhado. Eu acho que o meu trabalho ele só vai evoluir agora, a partir desse momento que eu estiver compartilhando o que eu sei, da forma que eu sei, para mais pessoas. Eu acho que isso libera a minha cabeça para poder aprender coisas novas, saber coisas novas, entender coisas novas, conhecer pessoas novas e, pessoas incríveis. Tudo isso vem agregar valor no meu trabalho, sabe? Essa troca de amor, essa troca de carinho. Para mim, gravar um curso é a troca total da minha paixão, sabe? Mano, eu sou apaixonado por fazer isso, sabe? Eu fico a noite inteira, eu fico a manhã inteira, eu fico a tarde inteira, se eu puder ficar direto eu fico, porque é uma paixão, não é um trabalho, pra mim isso vai muito além. Então compartilhar isso com alguém que quer entender isso, pra mim é incrível, é como se eu tivesse com uma pessoa, sabe? Como se eu fizesse um novo amigo pra cada pessoa que olhar esse curso. A dica que eu dou pra quem quer trabalhar com arte é, efetivamente, se você quer trabalhar com design, bom, eu quero trabalhar com design. Converse com um cara da área de design, sabe? Na internet você acha facilmente qualquer pessoa, então, mano, troca uma ideia, vai tomar um café. Poxa, trabalhar com design é da hora, o que você faz? O que você faz no seu dia? É rentável, não é? E isso seria muito menos complicado na faculdade, porque você entra na faculdade e você tem lá 20, 40, 50, 60 pessoas. E mais da metade disso não sabe por que está fazendo. Seja medicina, seja design, seja arte, seja comunicação, seja o que for. Então, se um médico, eu quero ser médico, o que eu vou fazer? Eu vou lá num hospital e converso com o médico. Como que é o seu trabalho? O que você faz? Sabe, para saber se aquilo que move aquele médico vai me mover também. Porque você não vai saber o trabalho até você estar trabalhando. Então, conversando com as pessoas, você consegue trocar isso, sabe? Então, se você quer ser artista, converse com um artista. Se você quer ser médico, converse com um médico. Se você quer ser um arquiteto, converse com um arquiteto. Tenha essa interação. Se você tiver 3 ou 4 possibilidades de trabalho, 3 ou 4 possibilidades de uma carreira, e você conversar com uma pessoa de cada carreira, tenho certeza que vai ser muito mais fácil para você poder direcionar o que você quer.
Porque é muito difícil você sair da escola e já ter que escolher uma carreira que você vai ficar pro resto da vida fazendo. Por isso tem muita gente que faz 40 anos de gastronomia, termina e vai pintar. Por isso tem gente que pinta há 50 anos, para e vai cozinhar. Sabe? Que muda radicalmente o trabalho. Por quê? Porque eu acho que não teve aquela situação. Eu, graças a Deus, sempre tive essa possibilidade de estar conversando com mais artistas, sabe? Seja na rua, com os moleques que estavam pintando na rua lá, os grafiteiros. Essa interação sempre foi aquela paixão do cara estar pintando e falando, mano, isso é apaixonante, desenhar aqui é da hora, a minha comunicação com a rua, com as pessoas, sabe? Essa é a minha forma de expressar. Então, tudo isso, com certeza absoluta, foi essas 3 ou 4 conversas diferentes, porque eu nunca tive a ideia de ser qualquer outra coisa. Pra mim, sempre foi a ideia de serei artista, vou pintar, vou trabalhar com arte, ponto. Entendeu? Pra mim foi sempre desse jeito. Mas conversar com alguém do ramo que você tá querendo fazer, eu acho que é o essencial e vai te poupar muito dinheiro e tempo. Muito. Pro seu pai também. Aí você tá naquela situação de não posso decepcionar minha família, porque eles não têm tanto dinheiro assim, estão me colocando numa faculdade, meu pai nunca estudou numa faculdade, e agora, o que eu vou fazer? Aí a pessoa acaba trabalhando com quem não gosta, porque tem que colocar, ou sei lá, alguém depositou alguma coisa naquela pessoa, sentimental e tudo mais. Então, eu acho que esse direcionamento é o mais... Sabe por que um filho de médico, não quero fazer medicina? Porque o cara conhece, o pai tá lá todo dia, mano, eu sou médico. Pô, mas eu não quero fazer o que meu pai faz, mano, eu quero fazer outra coisa, eu quero pintar, não é aquilo pra mim. Então, quando a pessoa já tem uma profissão, quando tem uma família que já tem uma estrutura de arquitetos, de médicos, de artistas, você vê que o filho sempre parte pra outra coisa. Ou então o filho é realmente aquilo que a família é, então continua. É sempre esse, sabe, nunca tá ali no meio tempo, ou nunca começa a fazer uma coisa e para e vai fazer outra. É sempre muito decidido, porque eu acho que tem muito essa conversa, essa troca. E é o que você tá vendo agora, essa troca. Eu acho que é muito importante, viver de arte é incrível. Trabalhar com o que você gosta e compartilhar isso com as pessoas, e as pessoas gostarem disso é incrível. Aí tem um outro ponto que é saber se vender. Estudar design, para mim, isso foi muito importante, porque eu aprendi a me vender, aprendi a entender que o meu trabalho ele precisava ser vendido, não precisava só ser feito. Nesse meio tempo de venda, tem a situação da divulgação, tem um site legal, tem um Instagram legal, tem um Behance legal, porque tudo que você vai começar a ver, você tem direcionamento. O Behance, é muito mais focado em ilustradores, em pessoas digital, essas coisas. Então, eu trabalhar com obra de arte lá não funciona tanto. Tem uma interação? Tem, mas não é a mesma interação que tem um artista digital fazendo aquilo. Entendeu? Um ilustrador de livro infantil. Então, conhecer a plataforma, entender o que você pode fazer é essencial. Mas, e para mim hoje o Instagram é disparado o que me faz trabalhar. O que me faz vender, a interação com novos clientes. É totalmente no Instagram. O mercado hoje ele é muito visual, a gente está vivendo num mundo cheio de design, cheio de arte, cheio de tudo. Então se você não se posicionar no mínimo igual a todo mundo, você já não tem condição de desenvolvimento. Então esse curso é um excelente início para que você possa entender isso e desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível.